Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Bruno Custódio Podcast. É um grande prazer estarmos aqui hoje para produzirmos mais um conteúdo. A nossa ideia central aqui é falarmos sobre desenvolvimento pessoal e como esse tema ele se encaixa no dia a dia, no meio empresarial, também no meio religioso, nas nossas relações pessoais. O desenvolvimento pessoal cabe em qualquer tema. Quero agradecer os nossos apoiadores aqui no início, pessoal da Top Tênis, pedir para os meninos aqui da produção colocar aqui na tela pra gente. Top Tênis e Beach, pessoal do Clube de Tênis e Beach Tênis, onde nós podemos estar aí com a nossa família, representando aqui na pessoa do Marcelo, nosso mestre aí das aulas, e a Top Tênis é um dos nossos apoiadores nesse projeto, no início desse projeto. Então você que é de Jundiaí aqui região, pesquisa aí Top Tênis, marca a sua aula experimental, vai com a sua família, um ambiente acolhedor, tranquilo, e você pode estar seguro ali e praticar um esporte que faz tão bem para a vida, né? E o Instituto Vice, quero falar um pouquinho para vocês do Instituto Vice. O Instituto Vice é o meu instituto de desenvolvimento. Então, tudo que nós criamos de conteúdo para as redes sociais, nosso programa de imersão, de mentoria, é a partir do Instituto Vice. É o nosso tesouro escondido, a gente fala, porque a partir de uma experiência, a partir de uma situação, nós tivemos o motivo para criar um instituto, e aí ali dentro nós temos a imersão, a mentoria e novos programas de desenvolvimento, de cursos, de capacitação a respeito de questões profissionais, pessoais também. Então tudo parte do Instituto Vice, e esse podcast aqui, ele parte, a origem é do Instituto Vice, tudo aquilo que a gente cria, os conteúdos, assuntos que nós falamos para ajudar você que está aí a falar sobre o seu desenvolvimento, controle emocional, mental, seu crescimento, desenvolvimento de carreira e como pessoa, o Instituto Vice é responsável por isso. Pesquisa aí www.institutovice.com.br, no Instagram, nas nossas redes sociais, Instituto Vice também você encontra lá. Quero fazer um convite aqui, antes de nós darmos início ao nosso bate-papo, para dia 25 de julho. Você que está assistindo, você é meu convidado a participar da 4ª edição do Método Vice, que é fruto também de um trabalho desenvolvido dentro do Instituto. O Método Vice é um plano de desenvolvimento pessoal, uma jornada de transformação com uma metodologia onde nós abordamos principalmente padrões comportamentais e como os padrões comportamentais, eles influenciam, eles impactam a nossa vida. Então, dia 25 de julho vai acontecer em Jundiaí, no Espaço Prime, a 4ª edição do Método Vice, e você é meu convidado. Nas nossas redes sociais tem ali o link para você clicar, participar do grupo e garantir a sua inscrição. Beleza? Bom, vamos lá, abrir o nosso bate-papo aqui hoje com um convidado que para mim é um convidado especial, é um amigo que nós temos de convivência do dia a dia, é advogado, mas é também principalmente pastor, e vou falar uma característica aqui sua, que para mim é mais marcante. É um grande pai e um grande marido. Eu já disse isso pro senhor algumas vezes. Como advogado, brilhante, como pastor, brilhante, mas a característica que mais se destaca para mim, sua, e que para mim é um exemplo, é como você é como pai e como marido. Isso a gente enxerga, não só eu e outras pessoas também pensam assim, mas dentro da minha casa essa é a referência que eu trago do Hermenegildo, mas carinhosamente a gente chama de Gildo. Nosso pastor Gildo, como eu disse, é advogado também, tem uma carreira aí no meio jurídico, pai, marido. Então seja bem-vindo, pastor Gildo, meu amigo, e fica muito à vontade aqui com a gente, tá? Amém, Bruno. Muito obrigado pelo convite, né? A gente tá muito contente, feliz de estar participando. E é uma alegria, viu? Você tem comentado, né? Hoje eu tenho advogado bem menos, né? A gente tem participado mais na captação e na consultoria. A gente tem estado lá com o escritório em Várzea, com Oliveira e Dentilho, né? O Dr. David e o Dr. Marcelo, são conhecidos, sim, né, seus e da Mara. E hoje a gente está mais focado na igreja, trabalhando mais na igreja. E tocamos um processo ou outro, mas levamos mais lá pro escritório, que é uma sociedade de advogados.
E a família, a gente luta, né? A nossa família não é perfeita, né? Mas a gente, tendo a Bíblia Sagrada como uma bússola, a gente tenta se nortear e agir dessa forma, né? Como pastor, a gente usa muito, assim, trabalha bastante na questão, o nosso forte é vida cristã, né? E familiar. Então a gente tenta fazer o laboratório lá em casa mesmo, Sim. né? E já há algum tempo Deus colocou forte no meu coração que a gente deveria priorizar, né, esse primeiro rebanho, que é a nossa casa, os nossos filhos. Mas como eu disse, não é perfeito. A gente comete os nossos erros, as nossas falhas, mas a gente, com a ajuda de Deus, a gente tem lutado. É isso aí. A gente vai falar um pouco, porque a igreja é um laboratório, né? Esses dias eu estava conversando com um amigo, eu fiz o lançamento lá do livro, o senhor estava em viagem e não pôde estar, né? Por motivos aí maiores e tal, de viagem. E aí depois um conhecido ali chamou e falou, Bruno, eu tenho vontade de fazer, mas eu não sei por onde começar. Como é que você organizou isso aqui? Quem te ajudou? Cara, eu pensei, mas aí tudo que eu fiz aqui não é nada diferente do que eu já fiz na igreja, porque eu não sei se era com o senhor que eu comentava também esses dias, que na igreja a gente faz um pouco de tudo, né? Então a gente organiza evento, faz jantares, faz acampamento. Então você tem uma noção de como fazer um evento, né? Então a igreja é um laboratório. E aí a gente vai poder abordar esse tema um pouquinho também aqui, porque dentro do desenvolvimento pessoal, a igreja ela lida muito com isso, né? Então, com pessoas que são um pouco mais equilibradas, outros que nem tanto, e aí tem que ter um jogo de cintura. Mas, antes da gente falar desse lado, eu queria ouvir do senhor um pouquinho da sua origem, pastor, como pessoa ali, o CPF, antes do líder pastor e até mesmo do advogado. Quais são suas origens, a cidade que o senhor nasceu, cresceu, as questões familiares, como era ali o seu dia a dia, convívio com seus pais, como foi sua infância? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Eu sou natural aqui da cidade de Jundiaí, né? Nasci em Jundiaí. Meus primeiros anos foi ali próximo da Rua Pirapora, conhecida, né? O bairro chamado Jundiainópolis. E assim, tive uma infância boa, sabe? A minha mãe, ela, mesmo sem muito estudo, mas ela sempre leu muito, autodidata, sabe? Então ela sempre estava aconselhando. Meu pai tinha algumas dificuldades com o vício da bebida, mas era um homem trabalhador também. Quando ele estava sóbrio, uma pessoa assim, sem igual, né? Eu carrego muitas boas lembranças e até trejeitos do meu pai, né? Porque ele era muito comunicativo, ele brincava, contava piada, sabe? Uma pessoa muito alegre. Quando bebia, daí ele se transformava, né? É uma pena. Daí mudamos para o Santa Gertrudes, né? Compramos a nossa casa própria, fomos ali para um dos bairros, né, periféricos aqui da cidade de Jundiaí e vimos ali começando o bairro. Daí meu pai, ele trabalhava como vendedor de peixe, né? E vez por outra ele cansava de vender peixe na rua, daí ele montava um comércio, daí ele fez uma edícula assim na frente da casa e começou um comércio. E ali eu com 12, 13 anos já começava a ajudar ele e tinha o convívio ali com o pessoal que frequentava o nosso comércio ali da família. E sempre gostei de estudar, né? Sempre estudando. E daí eu tive interesse de tentar medicina, mas foi muito difícil. Fiz um ano de cursinho. Era a sua referência, assim, pro estudo? Porque sempre que alguém fala pra mim, eu tava batendo um papo aqui no nosso segundo episódio, e aí a pessoa falou também, eu sempre gostei de estudar. E aí, qual era a referência do senhor dentro de casa ou na família pra você buscar? Porque
uma criança que fala, sempre gostei de estudar, a gente sabe que para os padrões do Brasil não é normal, né? Quem que foi sua referência? Eu acho que o mérito foi a minha mãe, né? Porque do nosso meio, eu fui o primeiro a fazer um curso universitário, né? Então não tinha uma referência. Mas minha mãe, ela foi colocando na minha cabeça que eu precisava ler, que eu precisava estudar, que era a forma de eu crescer, de eu mudar de vida. Então acho que assim, nesse primeiro momento, acredito, e meu pai também, né? Meu pai, ele corria, ele trabalhava, e às vezes eu queria ir vender peixe com ele. E ele falava, não, isso aqui não é para você não, você tem que estudar, tem que estudar. Então havia um consenso, né, ali em casa. Meu pai e minha mãe sempre focando, fazendo de tudo para que eu pudesse estudar, né? Tanto que o meu pai, um dia antes do seu falecimento, a gente teve uma longa conversa, e a conversa dele era, quando você terminar a sua faculdade, eu vou ficar tranquilo. Infelizmente ele não me viu formado, né? Mas ele fazia das tripas corações para pagar a faculdade. Na oportunidade, como eu disse, num primeiro momento, quando eu fui terminando o colegial da época, né, eu estava pensando em fazer medicina, né? Às vezes o professor incentivava, falava, você tem um jeitinho, você tem boas notas, você pode ser um médico, isso e aquilo. Mas tentei, não deu para nossa realidade. Acho que teria que ter mais alguns anos de cursinho, né, de preparação, porque a gente veio da escola estadual, sempre com muitas greves, com muita dificuldade, né, que é conhecido da escola pública, né? E daí para ir pro direito, eu tive um primo meu, um primo que ele já estava fazendo direito, né? José Trindade, um amigo, ele José Trindade é nome de artista, não é? Não é? Nome de artista, então, né? José Trindade, família do lado da minha mãe, ele veio passar um tempo com a gente e ele começou a fazer a faculdade. Daí eu fui um dia assistir com ele uma aula, a gente conversava bastante. E daí eu ingressei na faculdade também, né? Porque eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Até o próprio Senhor, né, me chamou a atenção. Porque quando a medicina não deu certo, né? Então daí eu comecei a trabalhar numa metalúrgica. E daí eu via outros colegas, né? Da mesma idade e com entusiasmo. Vou fazer uma faculdade. Que você tinha trabalhado em metalúrgica. Essa é nova, essa é inédita. Chão de fábrica, né? Na Itautec, né? Trabalhei. Do grupo Itautec era a de board, a gente fazia circuito impresso. E daí ali, conversando com alguns amigos, eu falei, não, medicina não deu, mas eu tenho que pensar, voltar a pensar alto, né? Deus usando as pessoas. E daí eu falei, daí com o meu primo, o José Trindade, eu fui conhecer, eu falei, então vamos fazer advocacia. E Deus abençoou, né? Passei na OAB, daí comecei a advogar. Foi difícil o início, porque não sou de uma família de advogados, como eu disse, fui o primeiro a ter o curso universitário, e não tinha alguém que pudesse me pegar na mão e mostrar o caminho. Passos, né? Por onde começar, né? É o mais difícil, né? Sim. Daí a gente foi lutando, não tinha a internet, os conteúdos que tem hoje, você tinha que fazer as coisas na unha, né? Então cada processo não tinha o advento do digital no tribunal, era tudo físico, né? E daí a gente foi fazendo, trabalhando, e Deus foi dando graça, foi abençoando. Mas no ano que eu me formei, né, em Direito, eu assumi a igreja de Campo Limpo Paulista, em 2002. E aí começou a jornada como pastor. Mas até antes um pouquinho o senhor falou a respeito da experiência do seu pai em relação ao alcoolismo, né? Sim. E como... Uma coisa que a gente sempre fala aqui é como as experiências nossas de infância, porque eu trabalho muito hoje com padrão comportamental, né? Porque eu entendi
primeiro numa experiência pessoal, né, que o padrão comportamental influencia muito a nossa vida, então aquilo que se repete, aí da onde, qual é a origem, com quem que a gente aprendeu, enfim, muitas pessoas depois na vida adulta têm diversos bloqueios, né, não conseguem às vezes romper em algumas áreas, principalmente por conta de experiências que tiveram na infância, né, e não é por maldade, os nossos pais deram para nós o que eles podiam dar da melhor maneira possível. Mas é inevitável que algumas experiências deixem algumas marcas. E quando o senhor fala do seu pai, da questão que ele tinha do alcoolismo, infelizmente, como na sua infância, como que isso era para o senhor depois? O senhor sentiu que teve dificuldade em lidar com algumas coisas por causa dessas experiências que o senhor vivenciou? Que nem o senhor falou, o seu pai quando não bebia tinha um comportamento, mas quando bebia era outro. A gente sabe que é um pouco assim que funciona mesmo. Sim. Como que isso marcou no Gildo, na infância e depois na vida adulta? O senhor sentiu alguma diferença? Teve que lutar contra alguma coisa, talvez algum desejo que pudesse também levar para um caminho que pudesse ser parecido com um caminho de vício, talvez, que o seu pai teve que lidar? Sim, o Bruno, eu acho que aí tem um papel novamente da minha mãe, porque minha mãe, ela, assim, às vezes meu pai chegava assim e agia com violência, gritando, e a gente tinha que sair, né, ali dos cômodos da casa e ir pro quintal. Uhum. E a minha mãe, ela falava assim, ó, seu pai não é esse homem que chegou embriagado, seu pai é aquele homem que saiu de manhã para trabalhar. Tá, forte então isso, né? ela falava com muita sabedoria. Então, o que eu digo para você é que desde cedo eu vi que o álcool era algo a ser evitado. Uhum. Por conta de tudo aquilo que vivenciávamos em casa. Sim. Né? E do mal que fazia o meu pai. Meu pai, ele lutou a vida inteira contra o álcool e ele passava temporadas sem beber, mas virava e mexia, ele caía novamente. Né? E daí ele ia naqueles estágios, né? Que não sei se você já ouviu falar. Ele nos primeiros goles ele se tornava brincalhão, né? Depois ele já bebia mais um pouco, ficava valentão, e depois ele já perdia dignidade. Tá. É aquela fase que alguns falam do macaco, do leão e do porco. Então acontecia isso com ele, sem tirar e sem pôr. O macaco, por ser alegre e fica ali, né, no início. Bobão, né? Isso, brincando, piadista. O leão é a valentia. Daí ele toma mais um pouco, daí já arrumava briga, já ficava valentão. E depois, se ele bebesse mais um pouco, daí já tinha que ser carregado, daí já perdia a dignidade, vomitava, fazia as necessidades. Tá. Complicado. Mas o senhor tocou um ponto importante e há um tempo atrás eu fui numa palestra, era Augusto Cury mais o Nick Wood, e tinha um outro rapaz, eu esqueci o nome, ele é bem influente hoje ainda em alguns trabalhos sociais também, e que saiu também de uma situação de periferia, e o pai também tinha uma questão complicada. E desde lá eu guardei algo que ele dizia, ele falou, olha, não é porque nós crescemos num ambiente que, claro, as pessoas são influenciadas pelo ambiente, mas é totalmente possível, principalmente por uma decisão pessoal, de você fazer diferente, né? Para não repetir os mesmos padrões. Sim. Porque, infelizmente, é o que acaba acontecendo muito, né, em famílias. O avô era de um jeito, o pai é o mesmo jeito, e o filho acaba repetindo o padrão do avô e do pai, né? E aí perpetua um comportamento ruim, né? Mas seu posicionamento, também a ajuda da mãe, ajudou a não entrar nessa linha, né? A mãe, ela teve ali nos assistindo, nos orientando, né? O próprio meu pai, quando estava sóbrio, ele também falava, né? E ele tinha consciência, né? Que da sua fraqueza, daquilo que o limitava. E também um fator que fez muita diferença
foi ter recebido Jesus já no início da adolescência. Porque eu, assim como todo jovem, todo pré-adolescente, adolescente, você quer acompanhar os seus amigos, você quer ir em festinhas, Sim. você quer ir em outros ambientes, né? Que daí vai ter bebida, vai ter Sim. drogas, vai ter outras coisas. Mas eu, nesse momento que eu tava desejando conhecer coisas novas, né? Jesus me alcançou na idade de 14 anos e daí as minhas prioridades se tornaram outras, Tá. né? Daí, com Deus, as qualidades são potencializadas, né? Os defeitos minimizados. Sim. E você passa a fazer as coisas no tempo adequado, né? Na hora certa. Então, enquanto era para estudar, estudei. Depois, a hora de namorar, namorei. De casar, casei. E as coisas foram acontecendo, né? Sem nenhuma precocidade. Sim. Aqui que eu falo, gente, é o Instituto, o Vice, né? O Instituto Vice. Hoje nós estávamos gravando um conteúdo e aí nós fizemos uma série de perguntas e respostas. E a gente tem 3 pilares fundamentais que a gente trabalha quando fala de desenvolvimento pessoal. O primeiro é a mentalidade, o comportamento e a espiritualidade. Eu falo, é o MCE. Né? Mentalidade, comportamento e espiritualidade. Aí hoje a gente finalizou a série sobre espiritualidade, né? E uma das perguntas lá era assim, como a espiritualidade ela influencia, tava relacionado mais para uma questão emocional, mas aí eu vou construir isso aqui pegando esse gatilho. Como a espiritualidade ela influencia na nossa formação, na nossa tomada de decisão, porque quem está assistindo pode ser que não tenha a mesma fé que a gente. Sim. Mas a gente pode falar da espiritualidade, né? De uma maneira geral, mas dentro do que a gente acredita, com base no livro de sabedoria milenar, que é a Bíblia. O próprio Tiago Brunet fala que se você tiver fundamentado em princípios e que fossem princípios milenares, a chance de você errar é menor. Então, a Bíblia é um livro de princípios e sabedoria milenar. Então, ela nos ensina sobre Jesus e ela nos ensina a desenvolvermos uma vida espiritual. E desde jovem, você conseguindo entrar nesse mundo da espiritualidade. E aí a pergunta era como isso impacta na nossa saúde emocional, no nosso controle emocional. Mas falando da vida de uma forma geral, a espiritualidade ela é muito benéfico, né? Sim. Nos ajuda muito que nem o senhor falou, a não ser precoce, ponderar antes de tomar a decisão, porque eu falo para as pessoas, tira a religiosidade, não é seguir uma religião, mas aquilo que Deus, que Cristo faz, e a espiritualidade que nós desenvolvemos a partir disso, não é porque eu sou religioso, mas por ser uma pessoa que habita num ambiente espiritual, eu consigo ter uma capacidade melhor de discernir sobre decisões, sobre coisas que eu devo ou não fazer, não me equivoco nisso e naquilo, né? Eu acho que é um pouquinho disso que o senhor fala que começou na sua juventude, né? Sim. A Bíblia sempre foi minha regra, né? E a gente sabe que muitos políticos, estadistas, pessoas importantes que fazem a diferença no mundo ou fizeram, sempre se pautaram da Bíblia, né? No meu meio, né, a gente cita muito Rui Barbosa, né, no meio jurídico, que foi um jurista, foi um político, foi escritor, né, jornalista, e ele falava assim, se eu tenho uma biblioteca e a Bíblia ela estiver numa pilha de livros, no meio ela é o coração pulsante do conhecimento, né? Se ela tiver na parte de cima dessa pilha de livros, ela é a cabeça de todo o conhecimento, né? É o conhecimento maior. E se ela tiver embaixo dessa pilha de livros, ela é a base de todo o conhecimento saudável, né? De toda a sabedoria. Então isso ajudou demais a gente e ajuda até hoje, né? Então tá, aí formou, com quantos anos o senhor se formou?
Eu me formei porque daí eu fiquei um pouquinho parado, se eu não me engano, com 22, 23 anos. Já tinha se formado e aí, o senhor comentava, o senhor se formou e logo que o senhor se formou também começa a jornada ministerial, né? Sim. Já o senhor teve as experiências antes de ser o pastor mesmo de fato, em outros departamentos da igreja, né? Sim. Mas aí começa ali uma jornada que é uma jornada... porque para quem não sabe, né, um pastor sério, porque infelizmente a gente precisa separar, né? E hoje existem pessoas que brincam com todos os assuntos, não só a religião, mas falar de desenvolvimento pessoal, tem os coaches da vida que também dão um mau testemunho e ensinam equivocadamente as pessoas assim, Sim. como dentro do ministério, igreja também existe. E aí a gente separa, ó, tem os bons pastores e os pastores que não são sérios, né? Mas um bom pastor, e aí começa ali uma jornada, uma trajetória que não é uma trajetória simples. Eu não sei o que é mais difícil. O que o senhor acha que é mais difícil, ser pastor ou ser advogado? Pastor. O Bruno. E por quê? Assim, porque só falar do início do pastorado. Tá bom. Algo que eu acho assim que Deus já tinha algum propósito, né? Porque a palavra fala muito quando, ali em Jeremias, né? Eu te conheci antes que fosse gerado, né? E te santifiquei antes que fosse concebido. Então, eu lembro que ainda com, acho que 5, 6 anos, de sábado de manhã eu acordava e sintonizava o televisor em pregações. Na oportunidade era o Jimmy Swaggart, já falecido recentemente. E a minha mãe falava, põe no desenho, tem desenho, né, esse horário. Eu falava, não, mas eu gosto de ver ele falando. Tá. Então daí vem essas coisas, inclusive quem me levou para a igreja foi alguns amigos mais velhos que frequentavam o comércio da nossa família, né? Daí eu vi mudança na vida deles, eles fizeram o convite. Também tem isso, né? Você é pré-adolescente, daí tem amigos mais velhos, né? Você procura se espelhar nos meninos mais velhos. E daí eles começaram a ir para a igreja, me chamaram, eu fui também. Na oportunidade, eu ia com o Donizete, o Doni, o Neno e o G, né? Esses eram os apelidos, né? Não me pergunte o nome que eu não vou saber. Mas, e daí comecei a frequentar a igreja com 14 anos. Daí as coisas você vai aprendendo, você vai conhecendo, você vai querer aprender mais. Eu fui fazer o Instituto Teológico, né? O ITQ na época, aqui em Jundiaí, na igreja sede, na Barão do Rio Branco, né? 187. Tava ali fazendo, acho que eu fui uma das primeiras turmas a fazer presencial. Até então era só por correspondência, porque o Instituto Teológico que existia era em São Paulo, ali na Olavo Bilac. E daí, então daí você vai fazendo o Instituto Teológico, vai fazendo as coisas, e eu e a pastora Margarete, a gente se tornou noivos e estávamos pretendendo nos casar e mudar para Santa Gertrudes e ajudar o pastor Leônidas, porque eu estava na iminência já de terminar a faculdade. Sim. Daí ia ter mais disponibilidade na semana. E a gente fazia planos. O senhor pensava em seguir carreira como advogado naquele momento? Sim, como eu segui, mas conciliando. Sempre, né? Mas naquele momento, talvez era só advocacia. A veia para advocacia era mais forte. E um pastorado mais assim, de auxílio. Tá. Isso. Daí o que acontece? Daí o nosso superintendente na época, que era o reverendo Paulo de Tarso, me procura depois de uma reunião de pastores e fala de uma igreja na cidade de Campo Limpo Paulista que precisava de alguém que se dispusesse a cuidar daquele pequeno rebanho que estava passando por um momento de dificuldade. Sim. Daí eu conversei com a minha mãe, meu pai já era falecido, daí conversei com o meu pastor na época, que era o pastor Leônidas Laudelino, que era o pastor no bairro Santa Gertrudes, e conversei com a minha noiva. E daí a gente
ali na multidão dos conselhos e orando, né, a gente entendeu que Deus, né, eu até brinco, e isso foi até objeto do título de um livro, né, Sim. que numa vigília lá na igreja da pastora Margarete, que ela congregava, Sim. com a pastora Norma, fala, eu sinto muito forte Deus ministrando ao meu coração, né, que eu não me sentia pronto, Tá. né, e não tô até hoje pronto. Sim. E então eu achava que eu precisava ainda de uma fornada a mais, como vaso, né? Eu achava que eu ainda não estava preparado. Mas daí Deus ministrou forte no meu coração que era para eu estar indo, né? E ele falou, bem-vindo à olaria. Tá. Porque lá eu vou te moldar, né? Um pastor, um ministro do evangelho, da maneira que eu quero. Sim. Vou tirar A as olaria, rebarbas. para quem não sabe, é onde faz o barro, né? Do vaso de barro, Sim, né? isso. Você molda o... na roda, né? Tem um Sim. aparelho que vai girando Sim. aquela massa de barro que não tem forma e o oleiro vai trabalhando Vai com dando ela, forma ali. dando forma. Tá. Então Deus falou que ali na igreja, como pastor, ele daria forma, né, pro meu ministério, para as questões da minha vida, do meu caráter. Sim. Então daí eu assumi a igreja ali com 20 e poucos anos também, né? Você falou com relação quando eu me formei, porque eu não lembro exatamente, eu sou da turma de 2002, Tá. né? E no direito. Uhum. Então daí tem que fazer a conta quantos anos eu tinha certinho. E assumi a igreja em 2002 também. Uhum. Então eu assumi a igreja em outubro de 2002 e daí terminei a faculdade no final de 2002. Tá. Então, quando começou ali a trajetória com a igreja, já estava se formando já Sim, veio esse no convite, direito. essa confirmação, Sim. porque a ideia não era estar na linha de frente, Uhum. não era ser um pastor titular, responsável por uma igreja, Sim. e sim estar auxiliando. Esse era o nosso projeto. Sim. Daí nós abortamos, eu estava reformando uma casa da minha família, daí nós abortamos e fomos, tinha uma casa pastoral, Sim. né, no fundo da igreja, e daí a gente começou a mexer lá para morar, até a orientação dos nossos pastores, Sim. que seria mais fácil do que estar indo todo dia de culto para Campo Limpo e depois voltar à tarde da noite. Você né? facilitava a logística, né? Sim, Tá. isso mesmo. E ali começa o desafio, então, do ministério, que nem eu perguntava brincando, né? O que é mais difícil, Sim. ser advogado ou ser pastor? Porque o pastor, ele exerce múltiplas funções na vida das pessoas, né? O pastor sério, o bom pastor, que a última preocupação de um bom pastor é o dinheiro da igreja, Sim. né? Existem infinitas responsabilidades que vêm antes porque é também função do pastor administrar o recurso, Sim. né, da igreja, que nós temos um termo, né, que é o dinheiro de Jesus, não é o dinheiro do homem, né? É o dinheiro para as causas do dia a dia, para manter a obra. Mas existe um checklist enorme de funções que um pastor ele exerce antes das funções administrativas até. Então, o pastor ele é um pouco de psicólogo, ele é um pouco de advogado também, porque mesmo se o pastor não é advogado, as ovelhas ali, os irmãos da comunidade vão buscar um pastor para se orientar a respeito de alguma coisa que eles precisam decidir, né? O pastor, ele é um pouco também de gerente de banco, as funções da sociedade, as diversas que existem, elas se resumem na vida de um pastor, porque você está falando para as pessoas confiam em você, então elas vão buscar você para poder tirar suas dúvidas e se aconselhar nos assuntos mais diversos, desde os mais simples até os mais complexos, né? Sim. E lidar com isso. Pastor, muito jovem, claro, tem a vocação, a gente sabe, então a gente pode até dizer assim, não é pesado, eu gosto, faz parte, mas a gente sabe que existe também um lado que a gente não romantiza, né? Porque tem um desgaste físico, do tempo,
tem dia que o pastor não tá bem, Sim. né? E ele tem problemas na casa dele também. É ser humano, né? É um ser humano comum, por mais que a gente precisa estar ali mostrando para as pessoas firmeza, porque se o líder ele baixa a guarda, os liderados se perdem, né? Sim. Mas e nesses dias mais difíceis, pastor, que eu acho que você deve ter tido? Sim. Como se manter firme na linha de frente, tomando decisões, mas talvez você precisava de um conselho, você precisava de uma palavra amiga, de um conforto. Esse equilíbrio das coisas, como é lidar com isso? Depois de tanto tempo hoje, passou daquele garoto, vamos dizer assim, já um pastor mais experiente, com uma igreja bem sucedida, que cresceu, que se desenvolveu. Como que é lidar esses nuances? Ô Bruno, que nem a questão do equilíbrio, né? Que nem eu sou apaixonado pela advocacia e também pelo ministério, né? Uhum. Podemos dizer que são dois amores. Uhum. E eu vim conciliando hoje, graças a Deus, eu tô conseguindo me dedicar mais ao ministério, que acho que é o meu grande amor. Sim. Mas eu vim conciliando, né? E eu só, se você me permite, falar algo para depois sim. Fica à vontade, entrar no assunto. Falar. Eu me lembro, num aniversário da igreja, nós assumimos lá o trabalho, né? Como tem advogado, médico, tem gente ruim em todos os segmentos da sociedade, né? Em todas as profissões, em todos os ofícios. E na oportunidade, a gente assumiu um trabalho escandalizado, com dificuldade, né? Água na iminência de ser cortada, luz cortada. Então a gente foi fazendo o trabalho devagarzinho, perseverando. E teve um dia que fizemos uma festividade, convidamos várias igrejas, vários grupos para uma igreja ia dançar, outra igreja ia tocar, outra igreja ia fazer um teatro. Então nós tivemos quase 60 pessoas lá, coisa que nunca tinha acontecido ao longo de vários anos. Tá. E quando eu... Superlotação. Mas sabe, aquela coisa, os corredores bem largos, né? Espaço as cadeiras, pra parecer que tem mais gente. Isso, cadeiras espaçadas, tudo. Então bateu o recorde aquele dia, né? Por esses motivos que eu enumerei antes, né? Sim, a igreja estava por um momento difícil. E daí, quando eu subi no altar e vi aquela igreja com aproximadamente 60 pessoas, que para os padrões nossos era uma superlotação, veio uma alegria muito grande no meu coração. E eu fiz a seguinte oração. E coloquei aquilo como, assim, eu entendi o meu propósito naquele momento, sabe? Embora o direito, eu já estava advogando, né? Foi meio que simultâneo, né? Assumir a igreja e começar a advogar. E já tinha ganho ações contra bancos, até contra autarquias como a Sabesp, e nós sabemos que não tem um aparato jurídico por trás. Sim. Então daí você é tentado a achar que você... É muito bom. Leva jeito. Pô, não é que eu levo jeito pro negócio, né? Que eu sou bom, que eu tenho talento, né? Então daí você fica mais animado, mais confiante e vai trabalhando. E naquela oportunidade dessa festividade na igreja, eu falei com Deus. Eu falei assim, Senhor, ainda que o direito possa me proporcionar dinheiro, né, posição, reconhecimento, mas eu só vou ser feliz e realizado se eu ver a sua obra como eu estou vendo hoje. Né? Pessoas se achegando, né? Algo maravilhoso acontecendo, uma atmosfera especialíssima, sabe? Daí aquele dia eu falei, opa, eu amo o direito, mas eu acho que o que me alegra mais, o que eu fui chamado mesmo para fazer é o sacerdócio, é o pastoreio. Então ali ficou muito claro. Daí eu fui, acelerando mais no ministério. Daí, às vezes eu precisava fazer um contrapeso no direito para tocar a vida, para fazer as coisas. A igreja era muito pequena. E daí hoje, como eu disse, hoje eu
consigo me dedicar mais à igreja, né? E é um presente de Deus. Sim. Agora eu até esqueci o que você tinha falando enfatizado. das dificuldades, né? De ter esse equilíbrio, porque cuidar de pessoas não é fácil. Sim. E como pessoa, que nem você falou, um pastor, como qualquer outro líder, um CEO, porque para quem não tá familiarizado, né, a igreja, ela se assemelha muito, não é, mas se assemelha a uma empresa. Sim, tem um CNPJ. Tem um CNPJ, tem um caixa, Sim. tem contas a pagar, entra, não é receita, mas vamos falar assim, entra um dinheirinho ali. Sim. Então tem as obrigações também que tem que cumprir para o município, para o estado, etc. Sim. Então, e o pastor, ele é uma espécie de um CEO, né? Sim. Na igreja. Então, como dentro das empresas, por exemplo, eu falo bastante com líderes, né? E trabalhei com muitos líderes e eu via muitos líderes que eles eram bons de performance, eles entregavam, a equipe entregava resultado, mas o cara estava quebrado. Ele estava com problemas sérios, emocionais, familiares, pessoais. Então, até o meu lema não adianta entregar a performance se você estiver quebrado. Vai estar sempre incompleto. Então, precisa ter um equilíbrio. Sim. Eu preciso estar bem para poder também liderar bem, para poder entregar um resultado que seja consistente. Então, como um líder religioso, um pastor, é meio parecida essa dinâmica. Sim, então, sim. ele, quanto melhor ele estiver espiritualmente, principalmente, mas também nas questões pessoais que afetam, melhor vai ser o seu pastoreio, né? Então, esse equilíbrio. Então, cuida de muita gente, mas e os momentos em que às vezes não tá tão bem assim? O Bruno, uma das coisas que pega bastante, a gente até conversando com colegas, que nem você falou, se assemelha um CEO, mas nós não somos CEOs. Nós não temos a formação. Sim. Mas se espera. Então, há muita expectativa, né, em cima do pastor. Sim. Então a gente tem que saber lidar com isso. Né? Tem que criar até um calo, uma casca grossa por conta disso. Porque até por a gente falar de algo que é imutável, infalível, né? que é divino. Então as pessoas sempre estão esperando um plus, algo a mais. Sim. Né? Sim. Então, tipo, o pastor vai conseguir resolver o problema do meu marido, né? Do vício do meu marido, né? Da rebeldia do meu filho. Então, gera-se uma expectativa muito grande e, claro, que a gente ora, a gente aconselha. Na hora que dá para ser um pouco de psicólogo, nós somos. A hora que dá para ser um pouco de advogado, um pouco de conselheiro, um pouco de tudo. A gente vai atender. Porque o nosso chamado maior é amar a Deus com toda a força, com todo o entendimento e o próximo como a nós mesmos. Então, esse é o nosso chamado. Então, eu vou fazer para as pessoas o que eu quero que alguém um dia faça por mim, numa questão de uma necessidade, de uma dificuldade. Então, eu acredito que tem dias que você está arrebentado mesmo. Né? Tem problemas familiares, né? A nossa família, como eu disse no início, não é perfeita, o casamento do pastor não é perfeito, né? Como advogado, eu tomava reveses, né? Não é sempre que você ganha, né? Então a vida tem isso, né? A vida é um campo de batalha, né? Não é uma estufa, como eu disse até no domingo, né? Que é tudo muito programado, vai tudo certinho, não é uma estufa, uma redoma, não. Então, tudo pode acontecer. Eu penso que o sucesso nos dias difíceis é a constância. Porque se até como pastor ou como empresário, ou como qualquer outro profissional liberal como sou também, se você for sair de casa e fazer o que tem que fazer só quando você tá afim, a nossa vida vai ser muito pouco produtiva. Porque na maioria das vezes a gente não quer fazer nada. Não quer. É verdade. Então, às vezes você vai doente, falando a nível de igreja, pregar sobre cura. Às vezes você vai com um problema dentro de casa, familiar, falar sobre
restauração de famílias. Então, Deus, ele se vale muito disso, que é aquilo que ele fala para Paulo, né? A força do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E quando somos fracos, aí que somos fortes. Sim. Porque dependemos dele. Sim. Né? Então, já tive... E assim, eu acho que ouvi bastante os mais velhos. Né? Você aprende muito. Porque se tiver uma roda de pessoas mais experientes, eu procuro ser o que menos falo. Né? Ouvir, porque você sempre... E ler bastante. Porque muitas situações que você vivencia, ainda que você não tenha experiência, ainda que você não tenha passado, mas daí você ouve alguém, um pastor amigo, um advogado amigo, já passou por algo parecido, e ele agiu assim, e deu certo. Sim. Daí você vê nos livros também, né? Poxa, tal pastor, né, no livro tal, ele depara com uma situação assim, ele age dessa forma. Sim. Então tá pronto, sempre pronto para ouvir, sabe? Para aprender, né? E ser constante, sabe? Então a constância, né? Mesmo com a dificuldade, porque nada melhor do que um dia depois do outro, uma noite no meio. Sim. Então vai passar, o dia mal vai passar, a dificuldade, todos nós. Eu teve uma situação até que eu fui em vários médicos e daí eles falaram, você teve um pico de ansiedade, você teve uma crise emocional, e eu que me julgava muito forte emocionalmente, né? Daí eu falei, opa. O dia difícil chega pra todo mundo, né? Chega. E daí eu falei, o quê? Então, daí no meu caso eu consegui identificar, eu tive que abrir mão de algumas coisas, que era excesso de atividade. Até para um dos médicos eu até falei, poxa, mas tá tudo meio tranquilo, já passei por dias muito mais difíceis do que agora, não tô entendendo por isso. Ele falou, é cumulativo, né? Algo talvez pequeno fez transbordar. Sim. Então tem... É algo... É que nem a gente fala do padrão de comportamento, né? Para ser um padrão, ele precisa ser consistente ao longo do tempo, né? E para gerar um estresse, um pico de ansiedade, é repetição de uma rotina consistente, né? Ao longo de muito tempo, né? Sim. E como que o pastor Gildo hoje, aonde ele recarrega as baterias hoje? Porque a gente gosta de espiritualizar, né? Porque, para quem não sabe também aqui que tá assistindo... Também sou pastor, fui pastor que me lançou no ministério, fui pastor em frente de igreja há alguns anos, hoje mais auxiliando, mas na rotina, no dia a dia, a vocação ela tá sempre ali, então quase todo dia a gente vai exercendo essa função. Mas, então a gente gosta de espiritualizar, não, eu oro, mas a gente sabe que não é bem assim, né, pastor? Não é só isso. Porque Deus nos fez de uma determinada maneira e o nosso corpo, a nossa mente, as nossas emoções, elas funcionam de uma determinada maneira. Sim. E não adianta a gente ficar espiritualizando ou romantizando tudo, porque vai bater uma hora e a gente vai ter que tomar uma atitude. Então, como que o pastor Gildo hoje recarrega as baterias dele para estar firme ali na empreitada como um pastor hoje? Sim. O Bruno tem um livro, se eu não me engano o título, não me recordo o autor, fala O Demônio do Meio-Dia, que aborda de uma forma muito assim, verdadeira a questão da depressão, da ansiedade, e fala sobre medicamento, sobre atendimentos, né, psicológicos, e também sobre a fé. Né? Então eu acho que esse combo é importante, né? A gente tem que se valer disso, de todos os recursos. Mas a fé é muito importante. Então eu sinto que quando eu oro, alivia, mas não é só isso. Eu recarrego minhas baterias em casa, com a minha turminha ali, sabe? Junto deles, assistindo um filme, um desenho, né? Uma série... passeando com eles, a minha casa, a minha família. Né? A pastora Margarete, ela soube fazer
né, da nossa casa um lar. Porque tem muita gente que mora em casas até boas, Sim, né? mansões, etc. Sim, mas não é um lar. Sim. Né? Então, quando eu não vejo a hora de chegar na minha casa. Legal. Né? Uhum. Eu amo estar na minha casa. E eu já morei em chácara, já morei em casa maior, hoje eu tô num apartamento. Uhum. Mas é quem tá ali, né? Você não vê a hora Sim. de estar com o seu pessoal, sabe? Até hoje, Bruno, às vezes tem dia que dorme todo mundo na mesma cama. Legal. Então daí você acorda, teve uma vez que eu acordei e saí, fui ao banheiro de madrugada, depois eu falei, como que eu vou entrar aí de novo? Porque até o cachorro tava junto na cama. E se dá uma bobeada, alguém ocupa aquele espacinho que você tava. É assim, porque não tem, com 4, 5 na cama não tem espaço vazio, né? Não tem. Se alguém mexeu, Já o foi. outro chega ali. Mas, e daí junto com isso, eu falando, pô, mas como que eu vou entrar de novo? Mas daí você fala, poxa, eu sou uma pessoa privilegiada. Isso é né? prosperidade, né? Sim, isso é uma alegria, uma benção. Então, uma das formas, às vezes numa mesa com amigos, você Sim. também recarrega as baterias, Sim. sabe? Com boas amizades, sabe? Pessoa que torce por você, que são incentivadores, Sim. sabe? A mesa, ela tem esse poder de cura, né? Sim, Um altar, sabe? Você sentar com amigos e ter um tempo de qualidade ali, Sim. com a família, com amigo, e isso ajuda a Sim. carregar, né? Nesse mundo digital, né? Com Acelerado, isso, múltiplas e informações. com muitos seguidores, mas Sim, pouco contato, né? pouco artesanal, sabe? Verdadeiro, O olho sim. no olho, né? O tá junto. Sim. O tá junto, o artesanal faz toda a diferença. O senhor rapidamente assim falou pontos. O que a gente faz quando a gente vai falar para as pessoas poderem melhorar a qualidade de vida delas? A gente pega pontos e organiza. Sim. Então parece que é uma receita complexa, que demanda muito estudo, muito tempo, mas não é. Então, o senhor falando assim, rapidamente citou pontos que favorecem uma qualidade de vida melhor. Então, quando a gente precisa... A vida não tá boa, os resultados não estão legais, aí a gente vai fazer o quê? Uma análise de quando se tem a oportunidade. E aí a vida e Deus nos proporciona diversos momentos pra gente poder refletir. Ó, não tá bom, o que você tem... Em alguns casos é um caos, né, que acontece, né? Eu passei por Sim. isso, então teve que vir um caos, uma bomba atômica pra você falar, opa, não tá bom. Algumas pessoas não precisam e percebem antes, mas o ponto é que se algo não tá bom, o que você faz? Você para, reflete, aonde eu preciso organizar? E aí o senhor tocou em alguns pontos. Então, os relacionamentos pessoais Sim. recarregam a nossa bateria. Então tem gente que só trabalha e não tem nenhum nível de relacionamento verdadeiro, que não esteja conectado a uma performance, a um interesse financeiro por trás. É um lugar, um ambiente, pessoas... Que você pode ser você, né? pode ser você e tem troca. Sim. O ambiente. Então, muitos, e que eu via também em amigos de trabalho, performance, depois ao invés de voltar para casa, vai para um bar, vai para uma balada, vai buscar alguma coisa na sociedade para tentar ocupar um espaço que só o ambiente certo, talvez familiar, ou um ambiente equilibrado, que te eleva a energia, pode trazer. Então o senhor falou da sua família, então o relacionamento com as pessoas, o lar, que é um ambiente, são lugares da vida em que eu li um livro, O Milagre da Manhã, e no Milagre da Manhã ele fala sobre salvadores de vida. Então são pequenas atitudes e coisas que salvam a nossa vida. Então o lar, que é o ambiente, Sim. as relações pessoais, a meditação, que o senhor falou no início, o senhor ora. Sim. Então o momento seu de autoanálise, porque a oração, a gente falava hoje também, não é só falar. A oração é o momento que você fala, mas você também ouve, né? Ouve as vozes dentro de você, que são as suas emoções, seus sentimentos, mas também você pode ouvir Deus falando e dando uma direção, o Espírito Santo trabalhando e dando uma direção. Então, são pontos fundamentais. O senhor entende que isso é inegociável para o seu ministério? Sim, é inegociável. Que nem eu fui buscar a minha filha em Amparo, sexta passada,
E eu estava apreensivo com algumas questões, né, com algumas decisões, e eu sempre passando isso já em Amparo, beira de pista, eu sempre vi um lago bonito, falei, qualquer hora eu vou parar. Quando eu saí, no GPS estava dando que eu ia chegar atrasado. Eu não sei o que aconteceu, o trânsito melhorou, daí eu ia chegar já 10 minutos antes. Quando eu vi que eu tinha 10 minutos, né, daí eu falei, eu vou parar naquele lugar. Daí eu encostei na beira de pista, quando chegou já me preparei, encostei, desci do carro. Algo rápido, não foi demorado, sabe, mas foi verdadeiro, foi sincero. E eu precisava disso, né? Numa paisagem bonita, ali perto de um lago, né? E eu assim, como aquele malfeitor lá ao lado de Jesus, ele só falou isso, né? Ele nunca frequentou uma igreja, né? E talvez nunca tenha feito uma oração, mas a única oração que ele fez foi, Senhor, lembra-te de mim. E o Senhor falou, ó, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então eu parei o carro e falei, Senhor, tem essa situação, assim, né? E abri meu coração e daí já fui sentindo um pouco mais de paz, sabe? Porque às vezes as nossas mãos são pequenas para algumas coisas que estão diante de nós. Então, é igual aquela história, Bruno, do menino que gosta de jabuticaba. Não sei se eu posso falar. Pode? Eu acho que eu lembro, mas então, conta pra nós aí, falei. O menino, ele gostava muito de jabuticaba e ele para ali na feira, em frente a uma banca, e daí o feirante fala, rapaz, né, olha pela vestimenta, né, pelo jeito do menino, que era uma pessoa que não ia ter condições, né? Daí ele fala, o que você quer? Não, eu gosto de jabuticaba, tá? Ele falou, não, pode pegar aí e vai, porque você tá me atrapalhando, a clientela tá chegando, você fica aí tomando espaço. Não, mas eu quero que o senhor me dê. Ele, não, pode pegar. E atende um, atende outro, ele volta, o menino continua ali. Daí ele fala, escuta, eu já falei, pode pegar. Não, eu quero que o senhor me dê. Daí ele falou, mas escuta, é a mesma coisa, você pegar ou eu te dar. Daí ele fala assim, não, moça, é que eu gosto muito de jabuticaba. E a sua mão é maior que a minha. Tá. Né? Então, quando vem de Deus, porque às vezes pelo nosso braço nós podemos conquistar inúmeras coisas. Mas as nossas mãos são pequenas comparadas com a de Deus. Então, nesse caso, o menino somos nós, a jabuticaba, a fruta é o que a gente muito deseja e sonhos, espera projetos. E busca isso, sonhos, projetos. E o feirante com uma mão grandona é o nosso Deus. Então, se vir dele, vai vir bastante, vai vir melhor, vai saciar de verdade, né? Então, daí, mas assim, eu fiz uma breve oração, entrei no carro e tivemos um final de tarde maravilhoso, né? Um final de semana abençoado. Muito bom. Né? Então, assim, quando eu percebo que quando a coisa aperta, tem que ir para os braços do Pai mesmo, não tem jeito. É isso. É o que nos sustenta, né? E na nossa convicção de fé é o nosso refúgio, né? Sim. E, pastor, a gente vai entrar para um momento aqui para a gente partir para um encerramento, mas eu quero só também que o senhor possa falar com a gente, porque ser pastor e ser advogado também é servir pessoas. Sim. Né? Com ferramentas diferentes, manuseando ferramentas diferentes, né? Sim. No pastoreio nós manuseamos o livro da fé, que é a nossa base existencial, e no direito manuseio o livro das leis dos homens, tem né? Os códigos para poder organizar as coisas, porque senão a gente se perde também, né? Mas servimos pessoas. Isso. E eu falo que já tive a oportunidade de trabalhar em projetos que envolvem muita tecnologia. Hoje fala-se tanto de inteligência artificial. E uma coisa que eu sempre falo, pessoas elas nunca deixarão de ser o centro de tudo. Então, servir pessoas, para mim,
ainda é uma atividade que faz muito sentido e é onde a gente coloca energia mesmo, Sim. porque você poder contribuir para o desenvolvimento de alguém, primeiro da nossa casa, Sim. nossos filhos, esposa, mas depois com aqueles que passam em nossa volta, é uma oportunidade maravilhosa, né? Sim. De saber que nós podemos contribuir para que as pessoas tenham uma vida melhor. Vale a pena, pastor, ainda, nos dias de hoje, depois de tanto tempo de ministério e também das experiências como advogado, vale a pena continuar insistindo e acreditando em pessoas? Sim, vale a pena, Bruno, porque as pessoas são a obra-prima da criação. São imagem e semelhança de Deus. E quando você interage com elas, você está interagindo com Deus. Certa vez alguém disse assim: busquei a Deus e não pude achá-lo. Uhum. Busquei a mim mesmo, também não me encontrei. Mas quando eu fui ter com o meu próximo, com outro ser humano, nos encontramos os três. Uhum. Então, vale a pena, e não só por aquilo que a gente vai entregar às pessoas, mas por aquilo que a gente recebe. Sim, também. É uma troca. Né? Uma troca. Uhum. E quão bom é você ser útil para alguém, você poder ajudar alguém. Que nem no direito eu já tive experiência de pessoas ligarem para mim na virada de ano, no dia de Natal, e falar: doutor, obrigado, eu tô podendo abraçar minha irmã porque você comprou a nossa briga, a nossa causa, e hoje ela tá aqui com a gente. Que bom. Né? No ministério da mesma forma, né? Pastor, a nossa família hoje tá vivendo algo especial, porque no momento de dificuldade o senhor deu um conselho, o senhor falou para não desistir, falou para insistir, para acreditar, né? Teve uma palavra de Deus ali. Então é muito gratificante. Sim. Amo, claro que tem os percalços, tem as dificuldades, dói às vezes. Ontem numa reunião com pastores eu falava, às vezes o pastor ele tem embates com o lobo, mas você tá esperando, então às vezes você se estrumbica todo com o lobo, né? Você é mordido, você é arranhado, rasgado, mas é o lobo, você sabe. Mas quando uma ovelha te morde, é o que mais dói. Você não espera. Você não espera. Mas mordeu, você nunca mais vai? Não. Porque o verdadeiro pastor, como você até mencionou, tem pastores e pastores, né? Mas eu creio que Deus está levantando pastores que não estão só preocupados com a gordura, com a carne, com a lã das ovelhas. Querem mesmo o bem-estar. E eu creio, isso é uma profecia no livro de Jeremias. E esse é um tempo de verdadeiros pastores. Então eu creio e eu quero ser um desses e ajudar no rebanho de Deus e não decepcioná-lo. Então vale a pena, sim, ainda que tenha as invertidas, as dificuldades, as traições, mas se na igreja de Jesus teve, né, teve quem traiu, teve quem negou, né? Na nossa não vai ter? Sim. Né? Quando eu falo nossa, é dele, né? Sim, sim. Mas é que a gente tem a responsabilidade de cuidar. Nos nossos dias, né? Naquilo que está sob a nossa responsabilidade. Mas vale a pena, Bruno. Muito bom. E eu louvo a Deus por Deus ter levantado você, né? Com esse pensamento para ajudar as pessoas, né? Eu acho que é o ministério, o propósito mais sublime que Deus pode colocar no coração de um homem. Sim. Viu? Parabéns. Obrigado, pastor. A gente vai encerrar aqui. Foi um papo legal. Amém. Obrigado pela contribuição, por estar. Valeu mesmo. Toca aqui na minha mão. Muito bom. A gente vai encerrar, mas antes da gente encerrar, eu quero enfatizar mais uma vez, agradecer, tá, pastor Gildo, por estar trocando essa ideia aqui com a gente. Foi muito legal, gostei, fluiu. E quero deixar aqui, enfatizar um recado que dia 25 de julho nós vamos ter o Método Vice. O senhor já participou. Participei de duas edições. Muito bom. Foi bem legal e para mim é uma honra tê-lo lá. É uma medida para mim bem interessante. Então, se eu não tomei nenhum puxão de orelha até agora, nenhuma bronca ali do que ouviu, então é porque tá indo. Tenho que melhorar muito. Sim. Mas a gente tá se dedicando para entregar algo bom para as pessoas e que realmente
gere esse resultado social, que é poder melhorar um pouquinho a vida das pessoas e dar uma direção. Então, dia 25 de julho, em Jundiaí, nós vamos ter a 4ª edição do Método Vice, num sábado, o dia inteiro de uma imersão maravilhosa, fantástica, e você é meu convidado. Então, a gente encerra aqui mais um episódio do Bruno Custódio Podcast e nós nos vemos até o próximo. Valeu!